houve um convite muito mais importante e muito mais especial do que esse, que foi na própria terça-feira, ou na terça-feira, não, na quarta-feira de manhã, eu fui acordado com a notícia de que o convite, que a gente estava trabalhando há bastante tempo para chegar, o convite ao presidente Bolsonaro foi feito. O presidente Bolsonaro rapidamente resolveu postar no Twitter a notícia. Ele escreveu assim: muito honrado em receber do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convite para sua posse e de seu vice-presidente J.D. Vance no próximo 20 de janeiro. Agradeço ao meu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nessa relação com a família do presidente Trump. Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes um pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico. Bom, o primeiro update é que a petição não foi apresentada ainda, deve ser apresentada amanhã ao ministro Alexandre de Moraes, por razões internas, mas a petição ainda não foi apresentada, ao contrário do que disse o presidente Bolsonaro. Quando ele disse isso, a petição está pronta para ser apresentada, mas deve ser apresentada na sexta-feira. Bastidores que o pessoal da imprensa ainda não sabe, né? Em relação ao convite ao Bolsonaro, as pessoas podem não ter muito a magnitude do que está acontecendo, né? Mas porque assim, é comum na posse do presidente do Brasil ele chamar gente do mundo inteiro, chefes de Estado, aliados, etc, né? O próprio Lula chamou o Maduro para a posse dele, etc, e a gente vai falar sobre o Maduro chamando o Lula para a posse dele. Mas nos Estados Unidos isso não é comum. Eu cheguei a explicar isso no meu X. Isso é muito importante as pessoas entenderem. A praxe nos Estados Unidos é que chefes de Estado não sejam convidados. Chefes de Estado nos Estados Unidos não são convidados, não é comum. Não acredite na minha palavra. Diga um chefe de Estado que estava presente na posse do Joe Biden em 2021. Nenhum. O Macron mandou felicitações, etc., mas não estava lá. A mesma coisa a posse do Trump em 2016. Não havia chefe de Estado algum por lá. Eis que o Trump resolveu quebrar o protocolo e ele chamou alguns chefes de Estado. Mais especificamente, ele chamou a Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, chamou o Javier Milei, presidente da Argentina, e chamou o Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. Esses três são os grandes expoentes da direita no mundo. Houve ainda informação, que eu não consegui confirmar se é verdadeira, de que teria sido chamado também Xi Jinping, por incrível que pareça, no Trump, numa tentativa de uma boa relação com o Xi Jinping. Aí entram os bastidores dessa história. Justiça seja feita, né? O presidente Bolsonaro teve pouco a ver com esse convite. Ele mesmo ficou na dele esperando para ver se ia ser convidado. Havia uma expectativa muito grande e basicamente o trabalho foi um trabalho aqui de bastidores capitaneado pelo Eduardo Bolsonaro, que eu sempre digo e venho dizendo isso sozinho, né? Lá atrás, quando o Eduardo Bolsonaro foi cogitado para ser embaixador nos Estados Unidos, o mundo inteiro sentou o cacete, dizendo que era um absurdo. Mas ele trabalhou só em lanchonete nos Estados Unidos. Eu falei, será um embaixador melhor do que qualquer outro. Pois bem, não foi embaixador. Nós não avançamos as relações com os Estados Unidos no governo Trump como deveriam ter avançado. E, no final das contas, o Eduardo, mesmo sem isso, conseguiu fazer um trabalho absolutamente incrível. Conseguiu fazer uma aproximação aqui absolutamente ímpar. Tem outros nomes, o próprio Gilson Machado fez um trabalho muito importante de aproximação aqui, é muito querido pelos círculos do Trump, mas o grande capitão dessa história toda foi o Eduardo Bolsonaro. Com outras pessoas trabalhando nos bastidores, foi um trabalho de equipe, e o presidente Bolsonaro procurando se manter de forma mais reservada. E por que além da tipicidade do convite para um chefe de Estado, é muito mais interessante que tenha sido convidado não um chefe de Estado, mas um ex-chefe de Estado que hoje faz oposição ao atual presidente do Brasil. Então, não é... e por isso,
esse convite não foi um convite facilmente aceito pelo Departamento de Estado americano. Houve duas grandes considerações aqui. A primeira é uma questão de segurança. O serviço secreto se opôs ao convite dessas pessoas que o Donald Trump acabou convidando, o serviço secreto se opôs por uma questão de segurança, de garantir logística de líderes mundiais, tem que fazer background check de todo mundo, etc. É uma questão de logística difícil num espaço que é um espaço aberto. Eu não sei se o Bruno consegue pegar aqui uma foto do lugar onde é feito a posse, né, na parte da frente do Capitólio dos Estados Unidos. É um espaço absolutamente aberto, vai estar um frio do cacete. Mas é uma questão de segurança difícil, de garantir, muita gente ali no perímetro, questões de dificuldade, mas a ponderação que houve a respeito desse assunto foi, ora, nós vamos convidar o ex-presidente Bolsonaro e não vamos convidar o Lula, isso é uma afronta direta ao governo brasileiro. Então significa que nós vamos começar o mandato não numa situação de construção de pressão e canais informais, não, nós vamos começar quase que numa declaração de afronta, de guerra ao governo brasileiro atual, ao governo Lula. Não uma contemporização, né? O próprio Lula teria dito, não, eu vou conversar com o Trump, conversava com o Bush, converso com todo mundo, não tem problema. O Trump resolveu cagar para isso. E quando eu quero dizer que o Trump resolveu cagar para isso, e ninguém sabe disso, só vocês vão saber, é que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. Na madrugada de terça para quarta-feira, uma e pouco da manhã, que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump virou e falou assim, eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Bom, isso sinaliza várias coisas, né? A primeira delas, a mais interessante, muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se enganem, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir, né? O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, né, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito, essa negativa ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até a hora do STF, não tem interesse em fugir. Eu acho que devia vir ficar nos Estados Unidos. Ele não. Ele acha que tem que voltar para o Brasil. E é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão. Caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump. Porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem conhece pessoalmente. Além disso, caso seja feita essa negativa, estarão lá Eduardo Bolsonaro certamente, possivelmente Michele Bolsonaro representando. A ausência
do Bolsonaro vai ser muito mais representativa e chama muito mais atenção para a situação do Brasil e ajuda na coleção de inimigos do Alexandre de Moraes. Para mim, Paulo, é tudo que eu preciso para eu continuar avançando a agenda. A nossa agenda de que os Estados Unidos se coloquem como um aliado da liberdade de expressão de forma ostensiva no Brasil. Volto a dizer, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, assim como no Congresso foi feita uma construção onde nós chegamos onde nós queríamos ter chegado, agora a gente precisa fazer essa construção no Executivo. O convite ajuda das duas formas, seja com a negativa ou seja com o Alexandre acatando o pedido do Bolsonaro. Eu não diria que essa é a hipótese mais provável, mas ela não é improvável, e permita que ele vá aos Estados Unidos. E aí, o próprio Bolsonaro vai ter a oportunidade de falar pela primeira vez desde 2023, pessoalmente, com não só o próprio Trump, como algumas das pessoas mais importantes da administração Trump, pode dar entrevistas, etc. Eu não quero adiantar aqui a estratégia. O fato é que o Alexandre de Moraes foi colocado pelo Donald Trump em pessoa numa sinuca de bico. Não há cenário onde ele saia fortalecido dessa história. Absolutamente não há.